Olá pessoas, eu sou Marília Araújo, biomédica, e esta é mais uma aula para a disciplina de Biofísica, onde iremos fazer uma breve explanação sobre os testes de biologia molecular envolvendo estudos de biologia molecular. No caso aí, o DNA, teste de DNA, e o teste da PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Dentro da área de biologia molecular, estudamos, como o próprio nome já sugere, as moléculas, sua composição, sua interação, como é feita sua replicação, sua transcrição, como é feita o sequenciamento. Então, a finalidade da biologia molecular é em estudar e conhecer como um todo as moléculas, principalmente aí as moléculas de DNA, que levam nossa informação genética, nossa identidade genética. Vai estar presente em todas as células do nosso corpo, nos dando assim uma diversidade de materiais para ser coletado como amostra. Porém, alguns materiais eles não têm uma estabilidade tão boa. Então, a gente pode, ter aí uma pesquisa de DNA com vários tipos de amostras. Qualquer amostra que contenha células do nosso corpo, a gente pode conseguir um exame de DNA. Porém, a depender dessa amostra, vai ter mais dificuldade ou menos dificuldade em ter um resultado fiel. Os testes de biologia molecular sugerem aí um percentual de 99,99% de certeza. Porém, essa porcentagem vai depender da coleta, vai depender do armazenamento, das condições onde essa amostra foi encontrada. Se a amostra vem pós-morte, ou seja, numa exumação, se essa amostra vem em um paciente vivo. Então, tudo isso vai interferir na hora dessa análise. Sabemos que nossa descendência, nossas informações genéticas são passadas pelas células do nosso pai, as células de nossa mãe. Então, quando se busca um teste de paternidade, o ideal é que seja o mais próximo possível da pessoa, como o pai e a mãe. Porém, em alguns casos isso não é possível, então se faz com o parente mais próximo, seria aí um irmão mais próximo, seria aí os avós em um caso mais distante. Os testes de DNA nos permitem reconhecer a informação genética daquela amostra que está sendo analisada, para que a gente reconheça e que a gente possa identificar os indivíduos, para que se estabeleça também aí uma afinidade, uma confiabilidade entre o resultado obtido e a amostra a ser pesquisada. Lembrando também que os testes de DNA eles são utilizados não só para a paternidade, como são mais conhecidos, mas também na genética forense, onde desde a década de 80 ele vem só ajudando a solucionar crimes, ajudando a solucionar suspeitos, a encontrar suspeitos de crimes, de estupros, de crimes de morte, de crimes de roubo, onde o criminoso deixa seus vestígios na cena do crime. Porém, as condições que essas amostras são expostas tendem a facilitar ou dificultar essa análise. Mas, em todo caso, se consegue aí ter uma ampliação em um estudo sobre as amostras encontradas e o DNA pertencente àquela amostra para que seja comparado com o DNA de suspeitos, até que se ache a pessoa, o autor do crime, ou até que se ache, no caso, o pai da criança, quando a mãe tem dúvidas, sobre alguns suspeitos, alguns pais, alguns supostos pais.
Tanto para o teste de paternidade como para o teste de genética forense, né, tem formas de se coletar. Como eu falei, tem uma infinidade de amostras. Então, primeiro vamos falar sobre o teste de paternidade. O primeiro passo é a coleta. Essa coleta pode ser uma coleta judicial, ou seja, que foi pedida, né, pelo juiz para que seja comprovado ou não a paternidade ou a maternidade e para que se dê andamento a um processo ou por livre e espontânea vontade das partes em ter certeza sobre os pais biológicos da criança ou o parentesco biológico com alguma outra pessoa, com algum outro parente. Então, o primeiro passo é a coleta, que ela deve ser feita com todas as partes envolvidas presentes, para que não haja dúvidas sobre a coleta, né? Para que não haja dúvida que outra pessoa foi colocada no lugar para fazer a coleta. Então, deve-se ter todas as partes envolvidas presentes no mesmo momento para se fazer a coleta, que seria o ideal, né? E o mais fácil seria coletar aí a amostra da mãe, da criança e do pai. Porque quando a gente vai fazer essa amplificação e quando vai se fazer esse estudo desse DNA, como a gente falou antes, eu tenho genes herdados da minha mãe, pares de bases meus genéticos foram herdados da minha mãe e outros do pai. Então, quando eu tenho as 3 amostras, fica mais fácil de identificar as que a criança herdou da mãe e as que ela herdou dos supostos pais ou do suposto pai. E fica mais fácil também de identificar se é ou não o pai da criança. Então, o ideal é que fosse feito no trio, que a gente chama, né? Coletada do trio, o pai, a mãe e o pai, né? O suposto pai, perdão, a mãe e a criança. Depois essa amostra ter sido coletada, geralmente ela é enviada para um laboratório de referência, porque esses testes geralmente não são feitos aqui, eles são feitos por laboratórios que já têm toda a aparelhagem e todo o equipamento, né? Todos os reagentes, os primes, enfim, tudo que é necessário para se realizar exames desse tipo. Então, tem métodos diferentes também. Temos aí métodos que são em tempo real, temos métodos que são mais demorados. Então, e tem métodos confiáveis, né? Então, isso vai depender aí do laboratório, mas geralmente é enviado para um laboratório especialista de referência que faz o estudo. Então, esse transporte ele é feito de forma segura, onde depois da coleta, todo o material é organizado para ser enviado para esse laboratório junto e bem identificado para que não hajam trocas. Quando o laboratório recebe esse material, vai haver a amplificação do DNA, depois um sequenciamento desses pares de bases e depois a leitura final e ainda uma contraprova, que é mais um teste para reavaliar o primeiro teste. Então, é uma contraprova. Porque existe o primeiro teste, é feita a leitura desse DNA e comparada às bases e para eliminar o erro do equipamento, geralmente a contraprova é feita por um profissional habilitado dentro da biologia molecular, onde ele mesmo vai analisar novamente outra sequência de teste. Então, ele não avalia o mesmo teste que a máquina fez, ele faz outra sequência e avalia para comparar. Então, a gente chama de contraprova. Então, no sequenciamento, na amplificação do DNA, a gente tem a extensão dessa fita de DNA, porque ela foi separada, né, feita de dupla hélice, ela foi separada para que a gente consiga amplificar e ter o sequenciamento aí dos pares de base, para a gente entender a ordem
onde as bases nitrogenadas estão, como elas estão agrupadas. Essas bases nitrogenadas são aquelas adenina, guanina, timina. Então, a gente tem que ver como elas estão organizadas, porque vão formar as bases que compõem esse DNA. Então, isso é o sequenciamento de DNA. Temos aí a reação de cadeia em polimerase, não confundir ela com a PCR de proteína C reativa que a gente usa dentro da imunologia. A PCR da imunologia, que é a proteína C reativa, que vai estar presente em processos inflamatórios ou em lesões de tecido e de células. E essa PCR da biologia molecular é a reação de cadeia da polimerase. Polimerase é uma enzima que ela facilita a duplicação do DNA, ela favorece essa duplicação. Então, a técnica de PCR está sendo muito utilizada aí como padrão ouro para os testes de COVID, justamente porque ele vai direto no material genético desse estudo. Então, no caso do COVID, ele é um RNA. Então, a reação de cadeia em polimerase, ela faria a complementação dessa fita, né, de RNA e investigaria aí se há ou não a presença de material genético de vírus nessa amostra. Temos também aí a PCR para várias outras finalidades, pesquisa de dengue, DSTs e várias outras. Auxílio nos testes de paternidade, nos testes de DNA e várias outras funções. Então, a reação em cadeia da polimerase, que é aí uma enzima, é uma técnica utilizada dentro da biologia molecular para a gente amplificar uma única cópia ou várias cópias de segmentos de DNA em várias ordens diferentes, gerando assim várias cópias de sequências do que está sendo pesquisado. Os testes de DNA dentro da investigação forense são analisados, né, eles são coletados em cenas de crimes ou em pessoas que foram vítimas de crimes, onde é coletado material genético tanto da vítima como do suposto criminoso, para que se defina o que é de material da vítima, o que é do criminoso, e que após essa separação consiga se identificar através de amostras dos suspeitos quem realmente executou aí esse crime. Então, as investigações forenses, os exames de pesquisa de DNA são uma ferramenta importante para a solução de crimes, onde o primeiro crime, como eu falei, foi na década de 80, onde um suspeito de estuprar e matar 2 jovens foi encontrado através de técnicas de biologia molecular, né? Investigação de exames de DNA. Então, foram encontrados na vítima sêmen desse agressor, sangue e sêmen desse agressor, e foram comparados com os suspeitos, onde foi encontrado o executor do crime. Então, podem ser utilizadas aí amostras, né? Uma variedade de amostras, unhas, cabelo. Cabelo tem uma dificuldade maior por conta da queratina, né? A queratina, ela não possui material genético, então teria que vir junto com o bulbo, com aquela bolinha que fica dentro da raiz, que tem lá no fio de cabelo da gente, que fica dentro da raiz. Então, a partir daí, sim, eu conseguiria fazer uma pesquisa. Então, sangues, tecidos encontrados em unhas de vítimas. O sangue daria aí uma maior ênfase, daria aí uma maior linha de investigação. No caso, o sêmen também, porém, nem sempre é encontrado um tipo de amostra assim. O sangue é bem comum de se encontrar, né? Tem aí algumas técnicas com luminol e outras fluorescentes que se encontra
vestígios de sangue, mesmo sendo lavada essa cena do crime. Então, a partir dessas coletas aí, né, a cena do crime é toda analisada, fotografada, documentada e coletada várias amostras para que se tenha uma identificação de pessoas que passaram por aquele local e, assim, possivelmente tentar descobrir um possível criminoso. Então, dentre as amostras, temos aí sangue, ossos, sêmen, cabelo, dentes, unhas, saliva, urina, e temos uma infinidade aí de amostras, né? A coleta para se fazer esses tipos de testes de DNA. Pode-se fazer no papel cartão, que é um papel filtro. Não sei se vocês já viram como é feito o teste do pezinho. A gente pode fazer a coleta para DNA num papel filtro daquele que se usa para fazer teste do pezinho. É um papel bem similar àquele, só que vem, né, dentro do kit para teste de DNA. Então, pode ser feito com cartão. Ele pode ser feito também através de células da boca, onde vem uma escovinha, uma espátula para primeiro a gente passar, né, causar essa descamação dessas células e depois vir com suave fazer essa coleta, depois enviar em algum meio líquido, que geralmente vem também no kit, para que seja analisado. E, por fim, a coleta de sangue, que é a mais utilizada, onde deve ser coletado um tubo contendo o anticoagulante EDTA, que é o anticoagulante padrão ouro para hematologia, e um tubo desse, ou seja, uma amostra por pessoa, né? Uma da criança, uma do pai e uma da mãe. E assim essas amostras são enviadas para o laboratório para que seja analisada as células, fazer todo esse processo, né, de amplificação e de sequenciamento de DNA e depois, por fim, se fazer a leitura dos pares de base e identificar quais pertencem ao pai e quais pertencem à mãe, né, ao suposto pai, no caso, e à mãe. A partir desses testes também pode-se conhecer o DNA das pessoas e se fazer uma projeção sobre doenças hereditárias, né? A partir dessa investigação também. Aqui temos o cartão teste, ó. Aqui uma cena, um sangue de uma cena de crime sendo coletada. Aqui uma espátula para fazer a descamação e depois a coleta realizada com o suave. Lembrando que teremos aí pares de base genéticos que pertencem somente a nós, ou seja, próprios, que não vão ser iguais os de outras pessoas. Temos também, por pertencermos à mesma espécie, pedaços, vamos dizer, né? Sequenciamentos, parezinhos aí, parecidos ou iguais com os de outras pessoas. E teremos também os que são próprios herdados do pai e da mãe. Então, a partir de toda essa investigação, é que a gente consegue definir com precisão a análise de DNA. Muito obrigada a todos e um bom estudo.